Oi, oi, pessoal! Aqui é Mari Livros e sim, o título está certo. Eu tenho 3 empregos, eu estou no meu último ano de faculdade fazendo TCC e ainda sou leitora! Nossa, será que eu estou bem da cabeça? Será? Fica essa questão aí, porque assim, gente, eu acho que todo mundo meio que tem essa rotina parecida, porque a rotina de só de leitor é muito difícil a gente ter, né, no cenário atual. Todo mundo aqui deve trabalhar, ter sua faculdade pra fazer, e como ser leitor quando você tem mil e uma coisas pra fazer? Porque eu tenho, e eu amo ler, e ler pra mim é o meu momento de descanso, mas como é que eu vou ter tempo pra ler, pra me descansar se eu tenho tantas coisas pra fazer? Isso eu me questiono todos os dias, porque eu sinto que o meu trabalho, a sociedade me impõe que eu preciso estar sempre trabalhando, que eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, que eu preciso estar sempre sendo produtiva. Mari, mas você tem um booktuber, né? Você tá falando aí com a gente em vídeo, você é uma criadora de conteúdo. Então, logo você também tá produzindo. Sim, só que não é desse jeito, sabe? Isso aqui não tá dando nenhum retorno financeiro ainda. Eu espero um dia muito viver de alguma forma pelos livros, sabe? Ter essa questão financeira com os livros. Só que eu não tenho ainda. Então isso aqui realmente é um hobby. Eu adoro falar com vocês, só que isso não me dá um retorno financeiro. Então não entra naquele papel de que eu estou fazendo coisa produtiva, porque não tá dando retorno nenhum. Então por que eu me sinto tão apegada à leitura se a sociedade não me põe isso? Tipo assim, vou raciocinar melhor pra vocês. Eu sou uma pessoa que faço jornalismo, trabalho na área do marketing em 3 agências. Até o momento eu trabalho em 3 agências como gestora de projetos, social media, copywriter. E aí o que acontece? Tudo que eu faço na área criativa é muito para ganho. Então eu faço uma coisa que vai dar ganho para o cliente e também vai me dar um retorno financeiro. A leitura, criar conteúdo, não me dá isso, entendeu? Me dá somente assim a paz no coração de estar fazendo uma coisa que eu amo. E aí que vem um ponto. Como a gente que tem uma rotina tão agitada, ou só é SLT, ou é SLT e faz faculdade, conseguimos ler? Eu tô fazendo essa questão pra saber como é que tá a sua rotina, como é que você coloca a leitura no meio disso. Porque gente, eu tento colocar nos domingos, eu tento ler algum dia na semana, tem semanas que eu não consigo ler porque minha mente não para. E tem isso, né? A gente vive tanto também no celular que nossa mente fica hiper ansiosa, a gente também não consegue parar e se concentrar pra fazer uma boa leitura. E assim, eu coloquei uma meta que eu queria ler esse livro em 10 dias. Ó que loucura, tá entendendo? A minha sorte é que eu tô de férias de um trabalho, mas eu não tô de férias dos outros, eu não tô de férias da faculdade. Nem sei qual foi a última vez que eu fiquei de férias, de tudo, assim, sabe? Que eu fiquei dias e dias em casa sem fazer nada. Não existe isso mais, tá entendendo? Porque eu sou adulta e vivemos em um mundo onde a gente precisa produzir o tempo todo. Então, assim, eu sei que eu tô falando várias coisas, jogando só informações na cabeça de vocês, mas eu fico pensando sobre isso, sobre o quanto tem hora que a gente quer uma vida calma, sim. A gente quer uma vida de hobbit. A gente quer uma vida que a gente tenha ali, tomar nosso cafezinho, ler um bom livro, ficar na paz. E como a sociedade hoje em dia odeia que a gente pense em ter uma vida assim, ou que a gente almeje ter uma vida assim. Porque eu sinto dessa forma, eu sinto que se eu quero ter uma vida tranquila, eu tô fazendo errado. Tá entendendo? Eu não posso ser uma leitora, porque leitoras são tranquilas, né? A gente tem uma vida ali tranquila, entre aspas. E aí eu fico muito paranoica com isso, e eu acho que é uma discussão que a gente tem que pensar, sabe? Meu celular deu memória cheia. Além de coisa linda. Mas assim, voltando a falar sobre essa questão de a gente ter uma vida super complexa, super agitada, e ainda assim a gente querer ser um hobbitzinho, a gente querer ser uma pessoa tranquila e leitora e ter hobbies. E todo mundo tá falando sobre ter hobbies, e todo mundo tá falando sobre ser fã de alguma coisa, e todo mundo tá certo. Eu sou fã de várias coisas, eu tenho hobbies, tem coisas que eu adoro fazer, por exemplo, eu adoro assistir anime, tá entendendo? Eu tô achando Attack on Titan agora. E Hunter x Hunter, eu adoro assistir filmes, eu sou muito fã de várias coisas, de várias bandas. E assim, tudo isso faz parte de mim. Só que eu sinto que agora que eu trabalho em 3 empregos, que eu tenho vida super agitada, eu sinto que eu preciso ser mais produtiva do que ter essa vida tranquila, de fã, de leitora. E eu sinto que praticamente todo mundo é assim. Todo mundo, quando chega na fase adulta, deixa de ler livros. Vai dizer pra mim que se você não é adulto... Ai, o livro tá de cabeça pra baixo. Vai dizer pra mim se você não é adulto, se você também não deu uma baixada na quantidade de leitura que você anda fazendo. Porque eu acho que sim.
E eu sei que é motivado o tempo escasso que você tem, só que eu sinto também que é imposto pra gente, quando a gente é adulto, que a gente não deve ter muito tempo pra ter nossos hobbies, ter as nossas coisas que a gente gosta de fazer. Por que isso? Porque a gente tem que ser sempre produtivos? Eu acho que isso não é legal, eu acho que isso não é saudável. E assim, eu fico pensando muito nisso. Eu fico pensando que, tipo assim, eu trabalho muito e é errado eu querer trabalhar menos pra me descansar mais, tá entendendo? Sendo que, gente, o que eu faço não é nada saudável. Por isso que eu tô falando, eu não tô bem da cabeça se eu acho que pra mim ser uma pessoa legal, eu tenho que trabalhar tanto. Eu sei que a questão financeira tem um grande peso nisso. Eu sei que se eu tô trabalhando em 3 lugares, é pra mim ter uma questão financeira boa. Só que aonde eu vou gastar meu dinheiro se eu não tenho tempo pra gastar ele? Tá entendendo? Por exemplo, meu sonho quando eu era adolescente, era comprar muitos livros. Agora que eu posso comprar muitos livros, eu não tô conseguindo ter tempo pra ler eles. Tá entendendo? Essa é a questão. É a questão que a gente parece que a gente nunca tem tempo, que a gente nunca tem dinheiro. E quando a gente tem dinheiro, a gente não tem tempo. Quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro. E é essa confusão da vida adulta. Mas, como eu sempre volto ao ponto de partida desse vídeo, que é a questão de a gente ser leitores. E que a gente ama ler, a gente gasta tempo lendo, que é um tempo muito prazeroso. É um tempo que descansa a nossa mente. Eu tenho certeza que você já sentiu aquilo de, tipo assim, largar o celular e for ler e sua mente ficar quieta. Porque pela primeira vez sua mente não tá absorvendo tanta informação, ela só tá aproveitando. E isso é maravilhoso, só que eu sinto que a vida adulta impede a gente ser assim. Impede a gente ser assim, impede a gente querer ser assim. Tá entendendo? Se sua meta é ter uma vida tranquila, ser uma vozinha no futuro, uma tiazinha que fica ali na sua casa, na tranquilidade, parece que a vida impede a gente querer isso, tá entendendo? Parece que a vida adulta quer que a gente sempre, sempre, sempre produza muito e esteja sempre atenado nas coisas, e esteja sempre fazendo mil coisas, e a gente nunca pode ficar sem nada pra fazer, porque todos nós sofremos de FOMO. FOMO, 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 porque, eu não fui no show do Lollapalooza, tô de FOMO. Porque eu decidi que, tipo assim, queria correr, mas não vou correr. FOMO. Tá entendendo? A gente vive de FOMO, de tendências, e parece que o mundo sempre tá fazendo a gente querer fazer coisas e não aproveitar o que a gente é e o que a gente tem. E voltando ao ponto, a gente é leitor, a gente quer ler, a gente quer aproveitar nossas leituras, a gente quer ler um livro e falar, poxa, que gostosinho, mesmo que eu demorei pra ler, foi maravilhosa a experiência. A gente não quer ficar correndo pra ler. Por exemplo, eu botei uma meta gigantesca pra mim. Sendo sincero, gente, ler esse livro aqui em 10 dias, 140 não, 1.400 páginas é loucura. Loucura! E ainda assim eu me propus pra isso. Entendeu? Então, assim, aonde a gente tá chegando? Entendeu? Gente, eu tô falando um monte de coisas. E é porque eu queria muito desabafar. E eu sinto que esse segundo vídeo do canal, com esse título super, assim, meu Deus do céu, é sobre isso, sabe? É sobre eu tô trabalhando muito e sendo pouco leitora, sendo que meu sonho é ser leitora. É isso. Então, vamos falar de hobbies. Porque, assim, eu acho que a gente descansa também quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta. Tá entendendo? Seja assistindo um filme, uma série, um anime, seja fazer alguma coisa manual que a gente goste, seja lendo. Tipo, no nosso caso, a gente adora ler, tá entendendo? Só que eu sinto que me falta hobbies. E eu acho que também falta pra você hobbies, tá entendendo? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente tá aqui pela literatura. A gente só tem esse hobby, muitas vezes. A gente não faz outra coisa. E aí, tem hora que eu sinto que a gente precisa de mais. A gente precisa botar o pé na grama, a gente precisa respirar o ar puro, tá entendendo? Porque, gente, a gente precisa descansar. Eu acho essa ideia de que a gente precisa trabalhar muito, que a gente precisa só, tipo, entregar números e performances e viver, tipo assim, no auge. Eu acho que não é o real. O real é que a gente tem que ser meio hobbit, sim. A gente tem que ser meio a galera que vai só ficar em casa pra tomar um cafezinho, ou vai na casa de uma amiga, de uma tia, lá tomar um café, comer um bolo, conversar. Tá entendendo? Porque isso faz bem pra nossa cabeça, a gente descansa. Uma coisa que eu senti muito nesse período de trabalhando em 3 lugares foi isso, que eu não estava descansando. Que eu não estava, minha mente não estava parando, que eu estava sempre com um pensamento muito acelerado, que eu não conseguia nem aproveitar as minhas conquistas, pra você ter ideia. E aí, eu percebi que o ato de a gente ter momentos de ócios, o ato de a gente descansar, mesmo lendo, isso, tipo, faz bem pra mente. É old, né?
ou de isso, ou de notícia velha, né? Isso já, de que a gente precisa descansar porque nossa mente fica tranquila e isso faz bem até pra a gente evitar ter picos de ansiedade. Mas eu acho que, sendo bem sincera, eu só queria desabafar e eu acho que muita gente vai entender isso, o quanto a vida adulta impede a gente de ter uma rotina minimamente saudável de descanso. Descanso fazendo coisas que você gosta, não só dormindo, sabe? Porque eu sei que é importante todo mundo dormir, tá? Durmam, sério, por favor. Mas a gente também precisa descansar nossa mente com outras coisas, outras atividades, leitura, assistir um filme, conversar com alguém, fazer um passeio num parque. E como é que a gente faz isso sem que a gente trabalha horrores? Tá entendendo? Tem hora que você vai sair com alguém, né, num parquezinho, e aí tá recebendo mensagem de cliente pra resolver problema. Não tá legal, né, divas? Não tá legal, né, divas? Então, assim, eu acho que isso aqui, esse local vem de um grande desabafo. De que eu trabalho em 3 lugares, sou leitora, tenho um TCC pra entregar esse ano, mas eu não tô bem da cabeça. Por quê? Porque eu não tô descansando. E, na verdade, meu sonho, eu acho que já tá óbvio que é isso, é ser leitora, é ser uma pessoa que consegue ler tranquilamente, em paz. Porque me julguem, sociedade, mas eu quero ser uma diva que tenha tempo livre e que possa ler e que possa aproveitar a vida e não só viver trabalhando. Pode me julgar, sociedade, porque é isso que eu quero, tá? Eu quero ter dinheiro, sim, no meu bolso, eu quero ter dinheiro pra comprar as coisas que eu quero, viajar, presentear as pessoas que eu amo, mas eu quero descansar. É muito importante isso. Eu não quero descansar quando eu ir de arrasta, tá entendendo? Eu quero descansar agora, entendeu? Eu quero aproveitar a vida agora. Então, assim, é um papo de leitor pra leitor, leitor CLT, tá entendendo? Porque eu sei que você aí provavelmente tem uma vida super, super angustiante e falta de tempo. Porque mesmo que, tipo assim, você não trabalhe, você tem uma faculdade pra fazer. Faculdade demanda super tempo. Tá entendendo? Eu conheço gente que faz medicina e que, tipo assim, não tem tempo pra nada. Chega final de semana, tá, tipo assim, estudando horrores. Tá entendendo? Eu conheço outras pessoas do meu curso que trabalham horrores também, que não tem tempo nem de ver a família. Tá entendendo? Então, assim, eu sei, gente, que a vida não é fácil, mas vamos descansar e vamos fazer coisas que a gente gosta. Então, eu só quero saber as coisas que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês. E como vocês, tipo assim, se vocês também compactuam comigo nessa ideia de querer ter um tempo livre, sabe? Porque eu quero ter tempo livre, eu quero aproveitar. Quero ler um livro. É isso, né? Eu quero conversar com as pessoas, quero curtir as coisas que eu gostava na adolescência, porque agora eu tenho dinheiro, né? Pra me curtir essas coisas. Então é isso. É um grande papo esse vídeo. Eu acho que ele nem ficou tão grande assim, porque tipo assim, eu falei muita coisa, mas tem muita coisa que, tipo assim, minha mente nem deixou falar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que viver um pouco a vida de hobbit, sim. Comer, ler e deitar e dormir, tá entendendo? A gente tem que viver assim, a gente merece. E não cair nesse papo de que, ai, gente, a gente não merece, a gente não deve descansar, a gente deve só trabalhar, trabalhar. Trabalhem sim, mas pense que vocês também merecem um diazinho de descanso, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha gravado esse trecho agora. E se inscrevam, né? Porque eu tô passando fome, como é que vocês estão vendo. Eu quero muito viver da literatura algum dia, de alguma forma. E vai que esse não é o caminho. Mas é isso, se inscrevam, curta o vídeo.